Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! E após 11 dias sem Corinthians, após aí mais uma data FIFA, o Corinthians volta a campo jogando contra o Fortaleza e passa uma vergonha. O que o Corinthians fez hoje foi vergonhoso. O Corinthians acaba de perder o jogo pro Fortaleza, lá no Ceará, perdendo aí por 2-1 com um gol no finalzinho do Pikachu, tomando gol aí de Pokémon. E cara, é inacreditável o que o Luxemburgo fez hoje. É inacreditável o que esse ex-treinador em atividade, ex-técnico em atividade, fez hoje com o time do Corinthians. Cara, foram 11 dias sem jogo do Corinthians. 11 dias que esses jogadores, eles só treinaram, tá? Faltando aí umas 2 semanas ainda pro jogo contra o Fortaleza. E o que o Luxemburgo fez? Poupou o time inteiro. Poupou aí o Renato Augusto, poupou o Lucas Veríssimo. Cara, por que poupar esses jogadores? O Corinthians não tá precisando de ponto no brasileiro, né, Luxemburgo? Eu entenderia se poupasse, por exemplo, contra o Botafogo. Eu entenderia se poupasse aí um jogo antes da Sul-Americana. Mas, cara, faltam 2 semanas e fazem 11 dias que o Corinthians não jogava. Contra o Palmeiras, após o jogo aí, que foi o último jogo antes da data FIFA, deram 2 dias de folgas pro elenco. Aí 2 dias de folga, volta a treinar em meio período, né? Ou seja, foram 2 dias e meio aí, pra no jogo seguinte não jogarem? No jogo seguinte ser poupado? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que foi esse jogo, né? O Corinthians fez um jogo ridículo. O Luxemburgo mais uma vez montou o time no 3-5-2 com 2 laterais para fazer as pontas, né? E eu já falei, cara, é uma estratégia que hoje, por exemplo, ela até poderia ter funcionado, o 3-5-2. Mas não dá para você ter 3-5-2 com 2 laterais fazendo ponta. E vou falar mais, não dá para você ter um 3-5-2 e você deixar, por exemplo, o Lucas Veríssimo de fora. Cara, o Lucas Veríssimo, ele vinha sendo o melhor zagueiro do elenco após a saída do Murilo. Disparado. É um jogador que sabe se posicionar, era o jogador que mais fez desarme aí desde a sua estreia pelo Corinthians. Tem boa saída de bola e foi poupado. Cara, é inacreditável. O Luxemburgo, ele simplesmente entregou os 3 pontos pro Fortaleza. E, cara, é o que eu falei, eu até acho que o 3-5-2 hoje até poderia ter funcionado, mas não dá pra você colocar um 3-5-2 com 2 caras que não vão conseguir puxar contra-ataque. O Léo Maná não conseguiu puxar um contra-ataque, o Bidu muito menos. Aliás, o Bidu foi o pior nome do Corinthians em campo hoje. O Bidu no primeiro tempo, ele toma uma bola nas costas, que seria o segundo gol do Fortaleza, que o Marinho dominou com o braço. Aí no segundo tempo o Bidu faz um pênalti que o Marinho perdeu. E no finalzinho do jogo o Bidu simplesmente erra um domínio de bola absurdo dentro da área. Cara, é inacreditável, porque a gente reclama tanto do Fábio Santos aqui, a gente fala tanto que o Fábio Santos não pode mais jogar, não cabe mais nesse time do Corinthians, mas olha, quando o Bidu entra, é complicado você não defender o Fábio Santos também, né? Quando o Fábio Santos tá em campo, a gente tem saudade do Bidu. Quando o Bidu tá em campo, tem saudade do Fábio Santos? Cara, o Corinthians pro ano que vem, e eu espero muito que o Augusto Melo ganhe as eleições, porque se essa chapa Renovação e Transparência continuar, eu tenho até medo do que vai ser do Corinthians. Mas, cara, o Corinthians, a primeira coisa que ele precisa fazer é trazer laterais. O Corinthians hoje não tem lateral. O Corinthians não tem jogadores para jogar de laterais. E o pior é que esses jogadores continuam jogando mesmo quando a estratégia, o esquema tático, não tem laterais.
né? Porque a gente tem do lado esquerdo um Fábio Santos cansado, que é bom jogador, mas está cansado, o corpo já não responde mais, e é totalmente normal isso. Aí a gente tem o Bidu, que faz um jogo espetacular e aí de repente esquece como joga bola, né? Na direita a gente tem o Fagner e só, porque eu não sei porque o Rafael Ramos não joga, eu não sei porque sempre tá improvisando o Bruno Mendes de lateral, e aliás Bruno Mendes que pra mim também foi muito mal no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, enquanto estava na sua função de zagueiro. E cara, o Corinthians não tem lateral. O Corinthians não tem lateral. Então a primeira coisa que o Corinthians precisa fazer, depois da limpa do elenco, obviamente, é começar contratando pelas laterais. Porque vai precisar pro ano que vem. Pelo menos 4. Cara, apesar do resultado horroroso e do futebol pavoroso que o Corinthians apresentou, esse jogo ele me traz uma ponta de esperança aí pros jogos da Sul-Americana. Ah, Lucas, mas pô, você tá falando aí que o Corinthians jogou tão mal e tá falando que tem esperança pra Sul-Americana? Tenho. Tenho porque esse jogo me mostrou que o time do Fortaleza também não é nada desses absurdos que eu imaginei que eles fossem. Embora eles tenham ganho o jogo com méritos, tá? Mas eu acho que um Corinthians completo, com Rojas, com Renato Augusto, eu acho que pode sim equilibrar muito bem o jogo contra o Fortaleza. E eu queria só fazer uma ressalva aqui. Cara, o Juan Oliveira não dá mais pra ele jogar também, tá? O Juan Oliveira ele não pode, em hipótese alguma, entrar nesse jogo da Sul-Americana. Eu prefiro 1000 vezes que entre... por exemplo, se o Renato precisar sair no segundo tempo, vamos supor, porque eu espero que o Renato comece jogando, né? Mas se o Renato precisar sair no segundo tempo, eu prefiro 1000 vezes que entre o Juliano, por exemplo, do que o Juan Oliveira. Porque, cara, o primeiro gol do Fortaleza hoje, o Juan Oliveira praticamente entregou, né? Praticamente não, né? O Gil faz um passe pra ele de costas, né? Aí ele erra o domínio e o jogador do Fortaleza simplesmente entra com a bola. Mas enfim, eu tive uma certa ponta de esperança aí pra esse jogo da Sul-Americana, com um Corinthians completo. E aí eu quero dizer uma coisa. Eu não vejo o Corinthians, por exemplo, do Fernando Lázaro, o Corinthians do começo do ano, tão desorganizado como eu vejo o Corinthians do Luxemburgo. Tá? Eu, pra esse final de ano, eu não sei o que eu faria. Mas eu não manteria o Luxemburgo. E pra mim, cara, até manter o Fernando Lázaro de técnico no lugar do Luxemburgo, pra mim é mais negócio do que manter o Luxemburgo lá. Porque, cara, o que ele fez hoje foi absurdo. 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 Sem falar que, assim, no finalzinho do jogo, ele ainda... ele começa num 3-5-2, aí no segundo tempo ele muda pra um 4-5-1, aí no finalzinho do jogo ele ainda tira o único centroavante do time, coloca mais um ponta, ficando sem centroavante, com 3 pontas no campo, tá? Sendo que não tem como jogar com 3 pontas. Quer dizer, tipo, é aquele velho problema que a gente comentou uma vez sobre o Renato Augusto e o Juan fazendo meia, né? Que quando os dois jogam, os dois batem cabeça, né? E quando você coloca 3 pontas, então, o que vai acontecer? Porque você perde a referência e o Yuri, hoje, pra mim, fez uma partida ok, né? Eu não tenho críticas hoje pro Yuri, eu achei que quando ele precisou segurar a bola, ele soube segurar, mas a bola hoje, diferente de alguns outros jogos, hoje ela não chegava nele, mas quando chegava ele soube segurar, soube fazer o pivô, tá evoluindo nessa função, a gente precisa destacar isso também, mas ele tira o Yuri, coloca o Romero, ficando com Romero, Mosquito e o Wesley, sendo 3 pontas, e aí, beleza, quem vai jogar na ponta, quem vai jogar de centroavante, ninguém sabia. Então assim, bem complicado hoje o Luxemburgo. Pra mim aí uma grande decepção, porque eu tinha esperança que poderia dar certo, eu tinha esperança que ele barraria os medalhões, mas o que a gente vê é um Gil com cadeira cativa, um time muito mal treinado, um time muito mal organizado, perdido em campo, que cede muitos espaços e não consegue sair pro jogo, que a todo momento dá bicão pra frente,
justamente por não conseguir sair. São poucas vezes que o Corinthians consegue ter uma saída. E assim, é torcer aí para na Sul-Americana, o que eu falei, a fragilidade do Fortaleza ser maior do que as fragilidades do Corinthians, né? E torcer aí pro Renato Augusto e pro Rojas estarem inspirados aí para esses 2 jogos da Sula, porque tá bem complicada a nossa situação, ainda mais com o Luxemburgo. E aí eu queria fazer um pequeno comentário, né? Não é segredo para ninguém que nas eleições presidenciais aí do Corinthians de novembro, eu aqui do Spotimão, eu apoio 100% Augusto Melo, né? Não, se ele vai fazer um bom trabalho, eu realmente não sei. Mas não dá para continuar com a única chapa que concorre aí com o Augusto Melo, que é a Renovação e Transparência. Porque a gente tem visto aí nos últimos anos um Corinthians refém da gratidão de alguns, um Corinthians sem planejamento, né? Um Corinthians que faz contratos absurdos. Inclusive hoje saiu aí a notícia de que o Corinthians foi processado por mais um jogador aí que teve contrato de 5 anos com o Corinthians durante essa chapa de Renovação e Transparência, que foi o Thiaguinho, né? Um Corinthians muito mal administrado. E, cara, é o que eu falei, principalmente sem planejamento. Só esse ano foram 4 técnicos, contando aí com o Danilo. Sabe, é muita contratação absurda, muitas vendas inexplicáveis. E eu tô falando isso assim, porque saiu aí um vídeo essa semana do Marcelinho falando no Mesa Redonda sobre na época aí que o Luxemburgo veio, que o Corinthians procurou o Tite. Muito se falou aí que o Tite teria dito que não, por causa da esposa, tal, que ele tinha prometido que não ia treinar ninguém esse ano, que ele queria Europa. Mas o Marcelinho falou que não foi bem essa a história, né? E eu vou trazer aqui para vocês. Tô falando aqui que a fonte foi Marcelinho Carioca, no programa Mesa Redonda, tá? Então não é uma coisa que eu vi em alguma página, não, tá? Fonte Marcelinho Carioca. Então a gente sabe aí que é cara de bastidor, é ex-jogador, é cara que tem contato. E palavras do Marcelinho foi que houve uma negociação sim com o Tite, uma negociação por telefone aí, se não me engano, com o empresário dele, com o Gilmar, por mais ou menos 1 hora, e que aí ele teria ido até Rio Grande do Sul para conversar pessoalmente com o Tite. E que o Tite, ele rejeitou uma proposta da Arábia porque a ideia dele era treinar na Europa, mas que ele disse que viria para o Corinthians. Ele disse que pensaria na proposta com uma condição. E a condição seria justamente de fazer a limpa já no elenco. De pegar alguém lá dentro do Corinthians que chamaria aí alguns dos medalhões aí, alguns dos jogadores que não conseguem mais acompanhar o ritmo, viraria para esses jogadores e falaria: amigão, você tá fora dos planos, você tá fora do time, e rescinde o contrato do cara, tira do plantel, para não contaminar o ambiente, e aí já começar um trabalho do zero. Essa foi o pedido do Tite aí para voltar para o Corinthians nesse ano. E que a resposta teria sido que no momento não seria possível fazer isso, né? E aí o Tite de imediato rejeitou a vinda ao Corinthians. Então assim, é mais uma prova de que essa diretoria não tem culhão. Que essa diretoria não tá pensando no bem do Corinthians, né? É uma prova aí de que essa diretoria não tá nem um pouco preocupada aí com o Corinthians de fato. Porque tudo que o Corinthians precisava eram essas 2 situações. Era a saída dos medalhões, a saída desses caras que estão atrapalhando o ambiente, estão tomando lugar de jogadores que poderiam jogar, como é o caso do Veríssimo hoje, que ficou de fora pro Gil jogar. E a chegada de um técnico que pudesse trabalhar tanto o ambiente quanto a parte tática, que seria o Tite. E eles simplesmente rejeitaram, né? Então assim, para mim foi uma declaração muito forte essa do Marcelinho. É uma notícia que para mim é bombástica, é bem pesada, porque, né, escancara aí toda a falta de gestão, toda a falta de trabalho desse pessoal que está lá dentro, né? E eu espero de verdade que após as eleições presidenciais aí, torcemos para o Augusto Melo, mas seja quem ganhar,
que possa fazer um bom planejamento, mas é difícil você pensar que essa renovação e transparência vai fazer planejamento de alguma coisa, né? Mas que possa fazer um bom planejamento, possa limpar a casa, possa pensar no elenco, possa pensar no técnico, possa fazer uma boa administração, porque, cara, tá sofrível ser corintiano nos últimos jogos. A gente vê aí, por exemplo, nessa última janela de transferência, que o Corinthians se desfez de jogadores importantíssimos, e para mim, 2 dos principais jogadores do elenco aí, pelo menos, que era o caso do Roger Guedes e do Murilo, e, cara, não trouxe jogadores aí para suprir essa ausência, né? Porque falar que, trouxe o Veríssimo e o Rojas, mas, cara, isso já eram posições carentes do Corinthians. Já eram posições que o Corinthians precisava contratar. Então você trazer e falar que vendeu, mas trouxe, não trouxe. Não trouxe, cara. Você tentou cobrir um buraco e descobriu outro. Então, assim, a gente precisa urgente de uma renovação lá no Corinthians, tanto da parte do elenco. A gente, cara, eu acho que ninguém mais aguenta o Luxemburgo como técnico. Hoje eu acho que foi a cereja do bolo, né? Foi o canto do cisne aí nessa trajetória do Corinthians no Brasileiro, porque entrar com um time teoricamente aí reserva num jogo onde o Corinthians precisava pontuar e, cara, esperamos aí dias melhores, né? Próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o time do Grêmio, né? Partida válida aí pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Partida aí que a gente teve o adiamento aí por conta da Copa do Brasil. As duas equipes que vinham disputando a Copa do Brasil aí até a fase semifinal, teve a partida adiada e agora faz essa partida aí na segunda-feira, às 21 horas, dia 18. Partida que será na Neoquímica Arena. Então o Corinthians joga em casa contra o time do Grêmio pela 15ª rodada do Brasileiro, segunda. Então fim de semana aí sem Corinthians, somente aí na segunda-feira, né? É dia bom pra ter Corinthians, né, cara? É aquele dia que todo mundo tá mais desanimado aí, chega o Corinthians que ou vai animar de vez, o que eu acho difícil, ou vai, né, afundar de vez aí o nosso humor pro resto da semana. Bom, Fiel, chegamos ao final de mais um Spotmão, torcendo aí para que dias melhores venham, torcendo aí muito pela Sul-Americana, que sinceramente, como eu já falei, esse jogo me trouxe uma ponta de esperança mais pela fragilidade aí do Fortaleza do que propriamente pelos méritos do Corinthians. Um abraço, é nóis e vai Corinthians!